Bom, então na última aula a gente avançou um pouquinho, entendeu, né, um pouco a nossa noção em relação aos formalismos reconhecedores, né, ou seja, aos autômatos, certo? Então só para relembrar a imagem, né, primeiro a gente trabalhou a formalismo da linguagem pensando na gramática, conjunto de regras que regem, né, a formação das palavras. A formação das palavras de uma dada linguagem, pertencentes a uma dada linguagem. Lembrando que palavra não é somente a palavra no sentido da nossa língua, que é aquilo que é separado pelos espaços, né? Certo? Palavra é qualquer sequência de caracteres pertencentes ao alfabeto. Então, a palavra é uma palavra nesse sentido, mas palavra também é um livro inteiro, é um código né, de computador inteiro e por aí vai. Ah, esse é o formalismo gerador, mas a gente tem o formalismo reconhecedor. Então, a gente, que é o caso do autômatos. Então, seria uma máquina em que ela processa a palavra, caractere por caractere, e ela vai mudando de estado. Cada vez que ela está em um estado, processa um caractere, ou permanece, ou muda de estado. Esse foi o conceito inicial, que a gente chamou de autômato finito determinístico. Mas depois a gente estendeu para o conceito de autômato finito não determinístico, em que a gente não precisa, ao estar em um estado, ir ler um caractere e para um outro estado, mas a gente pode migrar para um conjunto de estados, né, a partir dessa leitura, certo? A gente viu que isso não tem efeito do ponto de vista de capacidade de processamento, de velocidade, de eficiência, né? Mas ele é, pode ser mais simples para algumas situações que, né, a gente ilustrou em relação à comparação de uma linguagem L4, se eu não me engano, nos dois contextos, de AFD, o autômato determinístico, e a FN, o não determinístico, né? A gente ganha porque ele fica um pouquinho mais simplificado. A gente tirou uma transição que tinha entre os dois ramos, entre a linguagem que era Azinho Azinho ou Bezinho Bezinho. Tinha um ramo cruzado porque quando ele achava um Azinho e não via depois outro Azinho, ele tinha que mudar de ramo. E no não determinístico esse ramo não precisa existir, certo? Porque ele continua lá no estado inicial e ele pode fazer essa transição do estado inicial para mudar de ramo. Então a gente tem essa simplificação aí. Claro que como é uma linguagem muito simples, essa simplificação também é muito simples. Mas à medida que a gente cresce em números em complexidade da linguagem em questão e a gente tem também mais estados, portanto, no autômato finito determinístico, a tendência é que a gente tenha um ganho também em número de estados, ou seja, muito menos estados e transições no autômato finito não determinístico, ok? E no final da aula, então a gente mostrou também ficou para se demonstrar, né, a equivalência, ou seja, a gente, ao final do estudo de autômato finito determinístico, a gente viu que na verdade o autômato finito determinístico ele é responsável, a gente vai voltar a isso lá na frente, quando a gente falar da classificação de Chomsky, né, das linguagens, e ele reconhece linguagens regulares, ou seja, linguagens do tipo 3 dentro dessa classificação, que são, né, das linguagens as mais simples, mais restritas, certo? É, e portanto, agora, se o autômato finito não determinístico, a classe de autômatos finitos não determinísticos é equivalente à classe de autômatos finitos determinísticos, então eles devem reconhecer a mesma linguagem. A equivalência pense em igualdade sempre, tá? Então se eles reconhecem as mesmas linguagens, né? O AFD reconhece a classe regular, a linguagem regular, tipo 3, e, portanto, o AFN, o autômato finito não determinístico também, certo? É, Bom, então só rapidamente, né, para a gente dar um pulo, mais um salto, que é para finalizar essa primeira parte em relação aos formalismos reconhecedores, que a gente vai estender agora para o autômato finito com movimentos vazios, certo? A gente vai rapidamente então só relembrar para poder fazer
a demonstração aqui que é bem informal essa demonstração, mas ela vai dar um indício de como a gente transita de um autômato finito não determinístico para determinístico e vice-versa, certo? Porque, às vezes, pode ser mais simples achar um AFN e querer depois, por algum motivo, achar um AFD. Aí a gente vai fazer essa demonstração, vai ver um exemplo né, de como obter um através do outro. Vamos passar para autômatos finitos com movimentos vazios e depois eu vou apresentar para vocês um simulador simplesinho aí, para vocês começarem a também, não só tentar fazer as atividades, né, que o professor de vocês está devendo na plataforma, mas também poderem conferir, certo? E eventualmente, né, trabalhar essas transições, transformações aí de maneira mais simples, certo? Então a diferença entre o autômato determinístico para o não determinístico é o prefixo não. Não, é muito mais do que isso, na verdade, né? Ele tem o quê? Ele tem não mais a entrada na função programa de um estado, mas agora pode entrar um conjunto de estados. E assim como a entrada ser um conjunto de estados, a saída também poderá ser um conjunto de estados, certo? Então aqui, olha, quando eu tenho a leitura na função programa de um estado P, a chegada agora pode ser um conjunto de estados, ou seja, eu estou em um estado, leio um símbolo e agora eu posso ir para vários estados, certo? E para a função programa estendida, aí a gente não tem somente a diferença em poder ler, estar trabalhando na leitura de uma palavra composta de vários caracteres, mas na verdade também as entradas, se eu sair de um estado e vou para vários estados, o meu novo estado, na verdade, é esse conjunto de estados, para poder, né, fazer esse tipo de processamento. Então a função programa estendida agora ela tem como entrada conjuntos de estados, que podem ser quais? Qualquer subconjunto, qualquer elemento do conjunto das partes, né? Quem é o conjunto das partes e por que chama 2 elevado a q? Eu mostrei na aula passada, né? É o conjunto de todos os subconjuntos. E a gente viu, por exemplo, de 1, 2, 3 elementos, que o número de elementos que tem nesse conjunto das partes, ou seja, o conjunto de todos os subconjuntos, é 2 elevado ao número de elementos. Né? Então, se eu tenho um elemento, 2 elevado a 1, 2, certo? Ok? Por que 2? Porque tem a palavra vazia, né? E tem o conjunto vazio e o conjunto com o próprio elemento. Se eu tenho dois elementos, aí eu tenho 2 elevado ao quadrado, 4. Por quê? Eu tenho o conjunto vazio, tenho um elemento individual, sozinho, e tenho a combinação dos dois, Q0, Q1, por exemplo, certo? Que é um subconjunto. O próprio conjunto é subconjunto dele mesmo. E então isso mostra por que a gente usa essa representação, certo? E, por fim, a transição. Como que funciona essa transição? Se eu estou em vários estados ao mesmo tempo, ao ler o símbolo, eu vou representar o resultado como sendo a união de estar em cada estado e ler esse símbolo, certo? Então acho que agora já olhando não somente a notação aqui, né, a álgebra, mas já pensando no autômato em si, no grafo, já dá para ter uma visualização. Como saltos, né? Se eu saltei de um estado para dois estados e agora eu leio A, eu posso saltar para 3, para 4, para todos os resultados possíveis a partir desses estados. E aí para quando algum estado dentro do conjunto que eu atingir é um estado final, ao menos um, né? Porque podem ser vários. O exemplo que eu falei aqui no início da aula. E aí a função programa agora o que acontece? Mesma construção, matriz, só que ao estar em um estado e ler um símbolo, eu posso transitar para um conjunto de estados, certo? E aí, mas isso aqui não é a função programa estendida. Não, a função programa estendida a gente aplica ela a partir da definição, tá? Porque eu não vou gerar a tabela, porque ia ficar muito grande. Se eu tiver 4, já tem que ter 16 possibilidades. Então vou fazer iterativamente. A função programa estendida eu escrevo através da união das funções programa, certo? Que estão aqui nessa tabela, tá? E foi isso. Aí o que a gente tem, o que ficou pra gente agora?
Se eu tenho autômato finito não determinístico, o que eu estou dizendo é que a classe desses autômatos é equivalente à classe dos determinísticos. Ou seja, toda linguagem que pode ser reconhecida pelos autômatos determinísticos também pode ser reconhecida pelos autômatos não determinísticos, certo? Para demonstrar isso, que eles são equivalentes, lembra de matemática discreta, de lógica matemática? Sempre que eu falo equivalência, é de cá para lá e de lá para cá, certo? São duas implicações, né? Então eu tenho que mostrar que a classe dos autômatos determinísticos é equivalente à dos não determinísticos e que a classe dos não determinísticos é equivalente à dos determinísticos. Isso é equivalência, é o similar à igualdade. 2 é igual a 1 mais 1. Eu tenho que demonstrar que 2 equivale a 1 mais 1, né? E que 1 mais 1 equivale a 2, certo? Para ser uma igualdade. Tudo bem? Ou seja, a minha demonstração, ela parte do pressuposto, aí, claro, a nomenclatura, já que agora tem a FD, a FN, M. Em ambos a gente colocou o autômato como M, máquina, né? Ou machine. E já que a gente vai trabalhar com os dois simultaneamente agora, vamos denotar aqui de uma maneira mais clara. Um autômato finito não determinístico, um M qualquer. Então, não determinístico, que é o que a gente vai mais ver, mais trabalhar, a gente vai chamar só de M, certo? Assim como lá em física a gente fala velocidade é um vetor. Quando a gente fala velocidade, está falando vetor, porque na maioria das vezes a gente vai trabalhar com vetor. Velocidade escalar, que aqui é muito mais raro a gente usar, que é o módulo da velocidade, e a gente fala velocidade escalar. Porque senão toda hora ia ficar velocidade vetorial, velocidade vetorial, velocidade vetorial, ou vetor velocidade. Então aqui, como a gente vai trabalhar mais com não determinístico, a gente deixa ele mais simples na notação. M vai ser não determinístico. Quando a gente quiser falar de um determinístico, a gente vai dizer MD, certo? Então o que a gente quer? A partir de um não determinístico, construir um determinístico que faz as mesmas computações. Se ele faz as mesmas computações, ele está simulando, né, o não determinístico, certo? E se ele consegue simular a perfeição, ou seja, de todos os estados, ele consegue, ao ler o mesmo caractere levado nos mesmos estados, então ele é equivalente, porque ele reconhece a mesma linguagem. Então o primeiro passo é levar do não determinístico para o determinístico, certo? Que consiste nessa tarefa de quais são os estados do determinístico que simulam as combinações de estados alternativos de M. Alternativos porque quando você lê um símbolo e está num conjunto de estados ou num estado, você vai para vários. Tem alternativas, certo? E para isso a gente é a demonstração que a gente vai fazer aqui e tem que ser por indução, porque eu não sei se eu estou trabalhando com 2, 4, 6, 10, quantos estados? É N. Qual que é? Depende da linguagem, porque eu quero demonstrar para toda a classe dos autômatos, tá? E a de AFD, ou seja, do determinístico para o AFN. Essa não precisa ser mostrada porque é trivial das definições, certo? Por que é trivial das definições? Porque a gente vê aqui, ó, a gente vê que se eu estou em um autômato finito determinístico e eu quero sair para um não determinístico, basta eu agregar aquelas transições, os estados que ao ler o mesmo símbolo, eles vão levar no resultado distinto, certo? Então, eu simplesmente estou chamando dois estados, aglutinando e chamando de um estado que contém esses dois estados. Porque se eu transitei de Q0 e li A para ir para um terceiro estado, e se eu transitei de Q0 ao ler B e vou para outro estado, ao ler A vou para outro estado, eu posso condensar esses dois estados num conjunto de estados e dizer que ao ler A ele foi para esse novo estado, ou esse novo conjunto de estados, certo? Então ela é mais trivial. Por isso a gente vai fazer só a primeira parte ali, que é dado um autômato não determinístico, ou seja, o alfabeto é o mesmo para os dois, né? E um determinístico que a gente quer encontrar, tá?
um conjunto de estados do não determinístico, o conjunto de estados aqui do determinístico, função programa, naturalmente elas devem ser distintas, né? Porque até mesmo porque o domínio e a imagem são diferentes, porque no automata finito determinístico, o domínio é Q, certo? Cartesiano sigma, né? E a imagem é o Q. Eu estou lendo um estado, estou em um estado lendo um caractere, Q cartesiano sigma, e vou para um novo estado, certo? Já para o não determinístico, eu estou em um conjunto de estados Q, cartesiano sigma, então um conjunto de estados Q, cartesiano sigma, e vou transitar para um outro conjunto de estados, certo? Então elas são diferentes não só por forma, mas por natureza, né? Domínio e imagem distintas. Q0, o estado inicial do autômato não determinístico, e eu vou denotar aqui Q0 com esse bracket, chama parêntese, né? Bracket, colchete, tá? Bracket é colchete. Então a gente chama, na matemática, normalmente a gente chama isso de bra e isso de cat. Fica mais fácil de denotar. Na mecânica quântica, bra, cat a gente usa também, porque no livro de geometria analítica, também, quem usou o livro do... Me fugiu. O nome também a gente usa para o produto escalar, né? Esse formalismo que eu faço de escrever, porque quando eu estou num vetor que eu estou no espaço dual, eu coloco o bra. Quando eu estou no outro, no normal, eu uso o cat. Então aqui vai denotar isso, mas é o bracket, é para dizer que esse estado não é o mesmo desse, tá? Conjuntos finais, o conjunto de estados finais, conjunto de estados finais do determinístico, certo? Quem é QD? Se eu estou num determinístico, eu não posso ter conjunto de estados. Ele tem que estar em um estado sempre, certo? Então aqui não é um conjunto de estados, né? Aqui é um conjunto de estados mesmo. Aqui é um conjunto de estados. Então aqui, para garantir que eu vou conseguir fazer qualquer possibilidade para mapear o autômato determinístico, não determinístico, o que eu vou fazer? Vou varrer todas as possibilidades. Então se eu tenho o conjunto Q, quem varre todas as possibilidades? 2 elevado a Q. O conjunto das partes, né? De Q, ok? Que é fazer todas as combinações possíveis e aí depois eu escolho. Essa aqui não dá em nada. Fica lá indefinido, certo? Não dá transição. A outra, quando eu leio A, vou para ela. Aí eu vou lá e mapeio na minha tabela, certo? Então é fazer todas as combinações sem repetições. Como que a gente vai denotar? Colocar não como conjunto de estados, só para não confundir. Só a sequência desses estados, tá? E o bracket aqui, ok? Então, portanto, não importa a ordem, é só o conjunto de estados ali. Então, Q1, QV, ou Q1, Q2, é a mesma coisa que Q2, Q1, tá? Novamente, vocês já perceberam que tem um padrão, né? A gente apresenta bem formal, no exemplo fica mais claro. Então, podem ficar tranquilos, tá? Imagem de todos... e a imagem são todos os estados alternativos que a gente tem, né? De novo, 2 elevado a Q, ok? Ou seja, o autômato finito determinístico que a gente está procurando para simular o não determinístico, ele deve ter essas características, ele deve estar montado nessas características. Agora, se vai existir ou não transição, o autômato não determinístico, né, que vai determinar, certo? Aqui eu estou garantido que ele tem capacidade de emular qualquer autômato não determinístico. Por quê? Porque eu montei como saída todas as combinações de estados possíveis, como chegada todas as combinações. O que eu tenho que agora ligar são os vértices do grafo, para garantir que eles fazem a mesma coisa, certo? O que fazer a mesma coisa? Dada uma palavra, saindo de estado inicial, se ela é reconhecida no não determinístico, ou seja, chega num conjunto que tem algum estado final, pelo menos, no determinístico ele vai ter que chegar em estado final, certo? Ou seja, reconheceu a palavra também.
Então, qual que vai ser a saída dele? Vai ser QD, cartesiano sigma, como era natural, que eu falei anteriormente, e a chegada é QD, porque ele trabalha com o estado. A diferença é que é como se fosse um Deus do céu. Encapsulamento. Encapsulamento dos estados, tá vendo ali? Certo? Depois eu edito aí, né? Não vou nem editar não, que dá trabalho, deixa o pessoal rir na gravação. Bom, então basicamente esse é o raciocínio. Vamos lá, então agora a gente precisa fazer algumas definições, certo? De como que eles vão se relacionar. Se eu tenho a transição no não determinístico, eu tenho que mapear qual é a transição equivalente no determinístico, certo? Porque o determinístico não está montado, é a função programa que define. Eu só defini o domínio e a imagem, certo? De maneira a ela conseguir abarcar todas as possibilidades do domínio da, do não determinístico com a imagem do não determinístico, certo? Então vamos lá. O determinístico, ao estar num conjunto de estados, não, ao estar num estado bracket, né, Q1, Qn, e ler o símbolo A, ele vai transitar para o estado P1 a PM, se somente se a função programa estendida do não determinístico, ao estar no conjunto de estados Q1 a Qn, e ler o estado A, vai para o conjunto de estados P1 e PM. Então o que eu estou fazendo? Pegando esse conjunto de estados ali, são estados distintos do não determinístico, e estou jogando eles, encapsulando, aprendi depois da terceira, quarta vez, num único estado, certo? Então, essa é a condição. Porque ele está fazendo a mesma coisa. Eu estou nesses estados, né, estou nesse estadão aqui, encapsulado, leio A, vou para esse novo estado encapsulado. Por quê? Se eu estou nesses estados, leio A, eu vou para esse conjunto de estados. O FD, qual vai ser a característica deles? Vai ser o conjunto de estados, Q1, Qn, pertencentes a QD, certo? Tal que algum desses aqui, ao menos algum desses, porque pode ser mais de um, sejam estados finais, certo? Para o automóvel finito não determinístico, porque aqui é o conjunto de estados finais, né? Certo? Conjunto de conjuntos que correspondem a estados finais, porque a gente viu para o não determinístico, quem são os que estão em F? Os conjuntos que contêm ao menos um estado final do automóvel, porque ele transita em conjuntos de estados. E aí vem a pergunta: esse AFD, o autômato finito determinístico, simula todas as computações do não determinístico, certo? A gente vai fazer isso como? Através da indução no tamanho da palavra, certo? O que consiste isso? A gente mostrar o seguinte: se eu tenho uma palavra e eu posso desmembrar essa palavra, fazer uma leitura dela e indo para garantindo essa condição aqui, certo? E ao ler o último símbolo, aplicando novamente, eu garanto a equivalência. Porque aí eu deixo esse W lá, pode ser o W pode ser escrito como uma sequência de aplicações de caractere único, certo? Então o que eu tenho que garantir é que, ao fazer essa sequência infinita, que está lá colocado, né, nessa própria leitura de um caractere, eu consigo garantir que faça a leitura da palavra toda e chego nos meus estados. Basicamente é isso. É tão trivial, mas tem que ser feito assim, que parece até quase que óbvio ali, e por ser tão óbvio fica estranho, confuso. É igual tentar mostrar que 1 mais 1 é 2, ok? Por quê? O que a gente está falando é isso. Eu tenho que mostrar que para o determinístico agora, não mais para a função programa, mas para a função programa estendida, porque eu quero ler uma palavra, tá? Ao sair do estado inicial e ler a palavra, eu vou chegar num conjunto de estados Q, 1 a QU, se somente se, para o não determinístico, ao ler a palavra né, a palavra que eu tenho interesse em fazer a leitura, estando no conjunto que é o estado inicial, porque ele começa no estado inicial, o autômato não determinístico, né? É um estado só, tá?
ele vai para esse conjunto de estados, Q1 a Q. Ou seja, que ao estar no estado inicial ele é uma palavra, eu vou terminar no estado final que contém dentro dele aqueles mesmos estados do autômato finito não determinístico, certo? Qual é a base de indução? Sempre vai ser a palavra, prova por indução vai ser o quê? Acho que eu vou ter que fazer uma parte aqui. A gente vai fazer a prova por indução, certo? O que consiste em fazer a prova por indução? Se eu tenho situações que eu estou com infinitos passos discretos, ou seja, que podem ser mapeados em cima dos números naturais, certo? Eu não tenho como demonstrar isso de maneira analítica. Analítica é o quê? Fazer todos os passos da demonstração, porque são infinitos. Aí demora muito. Na verdade, demora infinito, certo? Muito mesmo. Então, o que acontece? A gente arruma uma estratégia para fazer isso. Às vezes, para ficar claro isso, a gente pode fazer uma coisa que dá para mostrar analiticamente e comparar como seria a prova indutiva. Por exemplo, vamos pegar e pensar qual seria a soma dos n primeiros inteiros. Quanto dá? Vou chamar isso aqui de I ou de S. Soma. I igual, perdão, dos n primeiros inteiros. Quanto dá? Vamos pegar para n igual a 1. Quanto que dá? 1. Para n igual a 2, 1 mais 2. Para n igual a 3, 1 mais 3. Para n igual a 4. Opa. Para n igual a 1. Para n igual a 1. S dá 1. Para n igual a 2, S dá 1 mais 2. Para n igual a 3, S igual a 1 mais 2 mais 3. Isso aqui dá 3, 6 e por aí vai. E aí, será que tem uma expressão geral para essa soma? Certo? Ou seja, para qualquer n, eu toda vez eu tenho que fazer isso repetidamente, certo? Tem? Alguém conhece? Provavelmente, certo? Tem um jeito fácil de mostrar isso, certo? E foi quem conseguiu fazer essa demonstração foi um estudante de ensino fundamental da quinta série, chamado Gauss. Porque na época os professores davam, para ficar em paz, corrigindo trabalho, davam uma tarefa exaustiva para os alunos, para eles ficarem entretidos, certo? E aí a professora falou, se eu não me engano, para ele calcular, eles calcularem quanto dava a soma dos 100 primeiros inteiros. Então ele ia ter que fazer isso aqui que a gente fez, né, 100 vezes para poder chegar no resultado. E aí rapidinho, questão de menos de um minuto, ele falou o resultado para a professora. Ela falou, deve estar mentindo. Aí ela foi obrigada a calcular para poder saber, certo? E deu certo, bateu. Bateu o resultado. Claro que ela demorou muito mais do que ele. Ele podia corrigir os trabalhos que ela tinha que corrigir enquanto ela estava calculando. Aí invertia, né, as posições ali da sociedade. Mas, claro, depois ela falou, como que você fez isso, né? Aí ele falou, fui no Google. Não, porque não tinha Google naquela época. Então, ele falou, olha, professor, é o seguinte, se eu quero isso aqui, ó, S é igual a 1, mais 2, mais 3, mais... Não precisa ser até 100. Pode ser além, pode ser N, um N qualquer. Não é isso que eu quero? Eu escrevi duas vezes. Escrevi assim e ao contrário. N menos 1, N menos 2. Qual é o último termo? Se eu invertir, é o primeiro lá de cima, 1. Somei isso aqui, termo a termo. N mais 1. N menos 1 mais 2. N menos 1 mais 1, N. Mais 1, N mais 1. N menos 1, N menos 2 mais 3, mesma coisa. Todos os termos aqui vão dar N mais 1. Até a soma desses dois aqui, N mais 1.
Então, quantos termos eu tenho? N. Logo, isso aqui dá N mais 1 vezes N. Só que isso aqui é 2S. Ou seja, né? Então, S é metade disso. N vezes N mais 1 sobre 2. Certo? Então dá para mostrar analiticamente. É infinito para qualquer N. Mas tem demonstração analítica. Tem situações que pode até ser que tenha a demonstração analítica. A gente às vezes não enxerga. E aí a gente traça outra estratégia, que é uma estratégia da demonstração por indução. Que é o que a gente vai colocar aqui. O que é a demonstração por indução? Quando a gente tem essa situação anterior, a gente chama de uma proposição, certo? Eu estou fazendo uma proposição. Qual é a proposição? A proposição vai ser essa daqui. Eu estou propondo, é uma conjectura. Eu não sei se é verdade, eu desconfiei. Às vezes como? Olhando que tinha um padrão aqui, certo? Ok? Mas eu não fiz isso aí até 5, 8, não fiz até para qualquer N. Então é uma conjectura, tá? Estou conjecturando. Então a minha proposição é que para qualquer N, a soma S seja a soma, né, dos N primeiros inteiros. Vou colocar assim, tá? Que é mais fácil de enxergar. 1 mais 2 mais 3 mais N seja igual a N vezes N mais 1 sobre 2. Essa é a proposição. Aí, qual é a forma de demonstrar? Aquela ali já foi demonstrada, então tá ok, certo? A outra forma de demonstrar é o que a gente chama de prova por indução, certo? Por que é por indução? A gente vai induzir uma prova, ou a gente vai induzir passos sucessivos que são equivalentes, desde do número maior do que o que eu quero provar, até o mínimo possível que eu possa, porque eu consigo demonstrar ele diretamente. Menor valor, por exemplo, o primeiro valor, para n igual a 1, ou para n igual a 0, depende de aonde a minha proposição está embasada. Aqui no caso é n igual a 1, a n igual a 0 dá a mesma coisa, certo? N igual a 1 no caso. Para n igual a 0 vai dar 0 também, mas enfim. Então o que eu vou fazer? Eu vou pensar o seguinte, vou pegar a proposição para n mais 1, acho que fica mais fácil de explicar assim. Eu consigo mostrar P de 1. Quem é P de 1? É 1. Do outro lado, eu consigo mostrar que isso é 1 vezes 1 mais 1 sobre 2. Certo? Ou seja, isso aqui é 1 também. Ou seja, proposição para P de 1, ela é válida. Isso aqui eu vou chamar de base de indução. Certo? Por quê? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar P de 2. P de 2, n igual a 2, é igual. Quanto? É 3. É 1, mas é 1 mais 2, certo? E aqui ele deve ter também escrito como, aqui no caso, 2 vezes 2 mais 1 sobre 2, certo? Ok? E aí eu vou juntar todos esses aqui até o Pn, que já está lá em cima, qualquer. Isso aqui é 1 mais 2 mais n, n vezes n mais 1 sobre 2. E eu vou pegar o próximo. Pn mais 1 é igual 1 mais 2 mais até n mais, eu vou para o próximo número, n mais 1.
Isso aqui vai ser quanto? N mais 1 vezes N mais 1 sobre 2, certo? Eu não sei, na verdade, isso aqui é o que eu estou querendo mostrar, certo? Para qualquer N ou até para o N mais 1. A ideia é essa. Então, o que eu vou fazer? Percebendo isso, eu olho o seguinte, eu tento relacionar esse cara aqui, ó, o P de N, com o anterior. Tá? E assumo que o anterior é verdadeiro. Eu vou assumir que ele é verdadeiro. Certo? Como eu fiz isso para um N qualquer, equivale a ir substituindo, até chegar no passo base. Certo? Se eu fizer isso, ou seja, se eu fizer essa equivalência, que é relacionar um com o outro, fizer toda a transição, se eu fizer essa equivalência e chegar numa igualdade que é tautológica, ou seja, que é verdadeira, significa que para chegar em algo verdadeiro usando as regras válidas, né, na minha lógica matemática, significa eu partir de algo verdadeiro, certo? Então o que eu vou fazer? Tentar relacionar essas duas coisas, supor que isso é verdadeiro, manipular, e se eu chegar numa sentença válida, significa que o meu pressuposto é verdade. Porque não tem como chegar numa coisa verdadeira, sempre verdadeira, certo? Válida na matemática, saindo de um pressuposto falso com passos lógicos válidos, certo? Não tem como fazer isso. Então, se eu cheguei em alguma coisa que é válida, só se eu partir de uma coisa válida. Ou seja, eu acabei, na verdade, vou estar demonstrando que, de fato, a sentença que eu tenho é verdadeira. E aí, essa segunda parte é o que a gente chama de passo indutivo, certo? Vamos ver como é que funciona o nosso exemplo aqui, que fica sempre mais fácil, certo? Antes eu vou passar um comercial aqui, eu já pensou se fosse assim, ele podia monetizar na aula. Vou passar um comercial aqui, vocês assistem, que aí vai cair ali 30 centavos para cá. Bom, então o que acontece? A minha proposição, o passo base já demonstrei, certo? A minha proposição para P de N, ela é 1 mais 2 mais até N. Isso aqui é N vezes N mais 1 sobre 2. Tudo que já escrevi anteriormente. A proposição para N mais 1 é 1 mais 2 mais... Essa aqui é bem fácil de visualizar, outras talvez não sejam tanto, com a prática vocês vão desenvolvendo essa habilidade, certo? Mas sempre lembrar que N igual a função, f de coração, f de x, x ao quadrado, f de coração, coração ao quadrado, f de carrinho, carrinho ao quadrado, certo? É a mesma coisa, P de N, N vezes N mais 1. P de N mais 1 é esse cara vezes esse cara mais 1. N mais 1, certo? Ou seja, N mais 2 sobre 2, tá? O que eu tenho que fazer? O passo de indução corresponde a relacionar essas duas proposições. Como? Olha, se eu observo aqui, isso aqui é P de N, certo? Que é a soma dos N primeiros inteiros. Então, isso aqui é P de N. Ou seja, eu posso escrever assim, a proposição para N mais 1, ela é igual a proposição para N mais N mais 1. Certo? E isso aqui eu estou supondo, né, que é válido. Agora o que eu vou fazer? Eu vou supor a validade desse argumento aqui, dessa proposição. Se eu fizer essa proposição e nessa equivalência chegar em alguma coisa que é válida, significa que minha proposição original é verdadeira. Na sequência eu não errar nenhuma conta, né? Eu tenho que fazer os passos lógicos válidos na matemática. E é aquele coisa do meme que eu sempre falo, né? O meme lá que fala que sai de 1 mais 1 e chega em 0, sei lá, ou chega em 3 na internet que passa, é porque usou o passo lógico errado. Então eu substituo, porque eu estou supondo que é verdadeiro, ou seja, a gente tem P de N, eu posso substituir por N vezes N mais 1 sobre 2. N
vezes n mais 1 sobre 2. Esse é o P de n só, tá? Mais n mais 1 é igual a isso aqui. A gente vai saber se o que eu usei é verdadeiro se chegar numa expressão válida na matemática. Olha aqui, ó. Eu posso aqui multiplicar por 2 e dividir por 2. Colocar o meio em evidência, certo? E aí vai ficar quanto? N mais 1 mais n vezes n mais 1 mais 1. N vezes n mais 1 mais n mais 1. Que é a mesma coisa que n mais 1, que estaria presente nos dois termos, vezes n mais 1. Perdão, vezes n mais 2. Que é n mais 1 mais 1. N mais 2, perdão. Tá, ó, n mais 2. Coloquei o n mais 1 em evidência agora. Ele tá aqui e está aqui. Coloquei em evidência. Ficou quanto? N mais 2. Então ficou N mais 1 vezes N mais 2. Tudo dividido por 2. Se o computador colaborar aqui, pronto. É a mesma coisa do que está do lado aqui. Ou seja, cheguei em algo verdadeiro na matemática, usando passos lógicos corretos. Só foi um passo, 2. Né? Significa que o meu pressuposto é verdadeiro, ou seja, demonstramos isso. Certo? Isso é prova por indução. Aí a gente pode fazer para várias. Para soma é muito interessante, certo? Isso, porque são somas infinitas. Mas aqui também. Então, qual é o meu raciocínio aqui? Sair de uma palavra de tamanho n qualquer. Se eu sair dessa palavra de tamanho n qualquer, né? Eu pressupondo que é verdadeira, isso aqui é verdade, e chegar em algo que seja verdade, por exemplo, algo que foi definido, eu estou mostrando então que todo o processo é verdadeiro, certo? Então vamos lá, a base de indução é a menor palavra possível, palavra de tamanho zero, ou seja, a palavra vazia, certo? A base de indução então vai ser a aplicação da função programa estendida do autômato determinístico, quando eu estou no estado final e leio a palavra vazia, certo? A definição nossa era o quê? Quando a gente lê a palavra vazia, ele fica no mesmo estado, certo? Lá no determinístico, volta lá, né, na definição anterior, inicial. Se eu estou no estado Q0 e leio a palavra vazia, eu fico onde eu estou. E isso vai ser se somente se a função programa estendida para o não determinístico, ao estar no estado inicial, ou no conjunto que contém somente o estado inicial, e ler a palavra vazia, ele vai continuar no conjunto que só tem o estado inicial. Certo? É verdadeiro pela definição, porque isso vale para o autômato finito da determinístico, isso vale para o não determinístico, certo? E a nossa definição é essa aqui, ó. Então, se ele está em Q0 e lê A, ou lê qualquer palavra, ele fica no estado que está. Q1 lê a palavra vazia, Q0 lê a palavra vazia, fica no estado com a palavra vazia. Hipótese de indução. Qual que é a hipótese? Para uma palavra de tamanho n, certo? Maior do que 1, claro. Vamos supor. Então vamos lá, a gente está aqui, ó, na suposição. Certo? É a nossa proposição. Vamos supor que ao fazer a aplicação da função programa estendida, estando no estado inicial e lendo a palavra W de tamanho n, eu vou para o estado Q1, QU, Q1, Q2, QU, se somente se, no não determinístico, essa transição aqui, ó, é a que ocorre. Estando no conjunto que tem o estado inicial apenas, lendo a palavra, eu vou para o conjunto que contém Q1 a QU. Certo? Então, o que eu estou falando é exatamente mapear todos esses conjuntos que estão espalhados dispersos no grafo e dizer que eles equivalem a um mega conjuntão lá, certo? Em que eu só tenho uma transição do estado inicial para esse conjunto, ao invés de ter várias. Na prática é isso. Passo de indução, relacionar o n mais 1 com n e supor que esse é verdadeiro, certo? Como que eu vou relacionar? A gente sabe fazer a leitura da palavra da função programa estendido, a aplicação, porque ela é indutiva, né? Então o que ela vai ser? Vai ser
processar o W inteiro e agora fazer a leitura do A, certo? Então, a aplicação da função programa estendida, estando no estado Q0, leio toda a palavra A, eu vou para eu estarei no estado P1, PV, se somente se. Ao ler, sair de Q0 e ler WA, eu for para P1, PV, certo? Ou seja, a nossa hipótese de indução, então, é o quê? Para que isso aqui, para que esse passo combine alguma coisa válida, eu tenho que ter a Q1, QU, que é o estado que eu estava aqui, ó, ao ler a palavra W, que era o estado então que eu estaria aqui anteriormente ao processar WA. Eu saí de Q0, li a palavra W, eu terminei nesses estados. Qual é o meu novo estado? Esse estado aqui, Q1, Q0, Q1, QU. Então eu estou em QU, QU e vou processar A, certo? Então, ao estar em QU, QU processar A, eu tenho que acabar aqui. Esse é o passo que a gente tem. Isso vai acontecer se somente se a mesma coisa, ou similar, né, acontecer para o não determinístico. Está no conjunto de estados Q1, QU, que é o que? O resultado de estado no estado inicial e ler toda a palavra W de tamanho N. Eu vou estar no estado Q1 a QU, vou processar a palavra A e vou para o estado Q1 a QV, certo? P1 a PV, ok? Isso é verdadeiro pela definição do autômato finito determinístico aqui, certo? Por quê? Ao ler o caractere A, está em Q1, QU, eu vou para um único estado que é P1, PV, desde que esses estados aqui sejam equivalentes, que é o que a gente fez lá atrás. A gente mapeou todos os estados, todo o 2 elevado a Q, em quantos conjuntos? Em 2, todo o conjunto das partes, certo? Todo o conjunto das partes, em quantos estados do autômato finito determinístico? No mesmo número de estados, certo? Então, se eu tenho três estados possíveis, eu teria no não determinístico 2 elevado a 3, 8. Então, o determinístico vai ter que ter 8 também, certo? Por isso que ele está aqui, ó, sempre mapeado, indexado, até só muda isso aqui, para falar que não é um conjunto de estados, é um estadão, certo? Que contém todos aqueles... cada conjunto possível. Isso, e juntasse. Né? Cada Isso, indexasse, né? Então, ou seja, indutivamente, como é muito algébrico, né? Fica meio intocável, mas o que a gente está fazendo é isso aqui, basicamente. Certo? Então, como isso vale para qualquer N, para qualquer palavra, para qualquer autômato, certo? Porque a gente só colocou o conjunto, o Q, QF, né? O Q, F, FD, significa que eles sempre vai ter a classe dos autômatos não deterministas equivalente à dos determinísticos e, portanto, quem eles reconhecem? As mesmas linguagens que os determinísticos, que são as linguagens regulares ou linguagens tipo 3. Bom, e aí, como a gente falou, não tem vantagem nenhuma em processamento. A vantagem é em simplicidade de representação. A gente viu que não é óbvio a gente identificar quais são as regras de uma gramática. Requer um pouco de treino. A gente percebeu também que não é muito simples montar um autômato. A gente não chega assim, qual é a mesma linguagem? A função programa é essa. Não. A gente começa a entender como funcionam as estruturas de reconhecimento do autômato determinístico ou não determinístico, né? E aí a gente começa a visualizar e monta o autômato para, a partir disso, saber qual é a função programa, certo? Então a nossa visualização sempre vai ser do autômato. Por isso que vai ser, às vezes, para uma linguagem mais fácil ver o não determinístico e para outras ver o determinístico, certo? Por exemplo, aqui, como transformar? Então, isso que foi feito ali, que é esse mapa, no final das contas, corresponde ao algoritmo para partir de um autômato finito não determinístico e encontrar o determinístico correspondente. Qual é o primeiro passo?
mapear todos os estados do AFD e do AFN. Se o AFD, que a gente chama de M, ele é sigma, Q, delta, Q0, e F, sempre que é maiúsculo é conjunto de estados, tá? Só lembrando. M, D, ele é mesmo alfabeto, se é a mesma linguagem, né, tem que ser o mesmo alfabeto. QD, por que QD? Porque é um conjunto de estados, certo? Delta D, Q0, é um estado só, e pode ter mais de um estado final também, então FD, certo? Vamos lembrar quem é o delta aqui. Delta aqui é... Vamos lembrar aqui, ó, é mais fácil. Delta D, ela tá onde? Sai do Q, D, cartesiano sigma, porque a função programa ela está em um estado, lê um símbolo e vai para outro estado, que tem que estar dentro do QD, certo? E aqui, então, e aqui eu tenho, similarmente, Q, cartesiano sigma, chegando em 2 elevado a Q, certo? Ok? Bom, esses caras aqui são os estados que eu tenho que ter. Então, quantos caras tem aqui? Se eu tiver N aqui, eu tenho que ter 2 elevado... eu tenho 2 a N possibilidades aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Essas 2 a N possibilidades eu vou chamar dos 2 a N estados possíveis aqui individuais. Por isso que, quando eu pego aqui o 2AQ, que é esse conjunto aqui, ó, conjunto das partes, vazio, Q0, Q1, todos individuais, todos os pares, Q0, Q1, Q0, Q2, né? Até Q0, Qn. Aí agora eu venho todos Q1, Q2, Q1, Q0, Q1, Q0 já tá lá, Q1, Q2, Q1, Q3, até Q0, até um Q1, Qn. Então tem um monte de pares, certo? E por aí vai, que é muita coisa, cresce exponencialmente, né? Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar o meu conjunto de estados e vou chamar de vazio Q0, só isso. Q1 e por aí vai. Então ele vai ter o mesmo número de estados, ou seja, agora o que eu tenho que fazer é garantir essas transições. Ou seja, o QD, o que eu estava listando ali para um N qualquer aqui, né? Vai ser o quê? Nesse caso aqui que a gente só tem 4 estados, 2 elevado a 4, 8 possibilidades. Todos individuais, Q0, Q1, esquece o vazio não tem ali não, o vazio tem na função programa estendida, né? Q0, Q1, Q2, QF, depois vem Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, Q0, QF, depois vem Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, QF, Q2, Q3, Q2, QF e Q e só. Aí vem a 3, Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q3, Q0, Q1, QF. Vai colecionar até o último, que é de 4 estados que só tem um, Q0, Q1, Q2, QF, certo? Então esse é o QD, tá? FD, todos desses caras aqui, todos que contêm QF, começando por esse, certo? Depois dos 2 a 2, os que tem QF, e por último esse aqui, que tem QF aqui. Então gerei QD e gerei FD. Para o meu autômato não determinístico. O alfabeto está aqui, tem o conjunto de estados, tenho Q0 e tenho FD. Falta função programa, que vai ser feita dessa forma aqui, ó. Mapeando os resultados da função programa, estendida do autômato não determinístico no determinístico. Que é muito simples. Perdão, para estendida não, tá? Porque a estendida é para qualquer N. Da função programa, tá?
Porque senão daria muito mais estados, daria 16 possibilidades, começa a ficar muito... Não precisa, porque com isso aqui eu faço, né, indutivamente. Então, como é que eu faço isso? Olha lá, esse é o autômato não determinístico. O que está dizendo aqui, ó? Delta D que é o que a gente está procurando, de Q1, Qn, ao ler o símbolo A, vai em P1, PM, sendo que P1, PM é o conjunto de estados que no não determinístico chega-se ao ler o mesmo conjunto, ao ler esse conjunto de estados aqui. Então, o que eu vou fazer? Para saber quem é delta 6, delta D, né, de Q0, para saber quem é delta D de Q0, ignora o 6 lá, tá, pessoal? Para ficar mais simples. Delta D de Q0. Ao ler o símbolo A, vai ser quem? Vai ser aonde ele vai? No mesmo resultado de delta D estrela de Q0 ao ler o símbolo A. Certo? E onde que isso aqui vai? Eu estou em Q0, leio A. Perdão, apaga isso aqui, ó. O D aqui. Não determinístico, tá? Eu estou no não determinístico, leio Q0, estou em Q0, leio A. Vou para onde? Tá no meu grafo. Estou em Q0, leio A. Eu vou para Q1 e para Q? Para Q0 e para Q1. Vamos colocar na ordem, só para simplificar. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui é Q0, Q1. Então, se eu olho para essa expressão aqui, olhe para essa expressão, o que vai vir aqui? Vai vir um estado que representa Q0. Isso, que a gente mapeou assim, né? Ok? Perfeito. Então, é isso que a gente vai fazer. Continuando lá, então. Agora eu estou em Q0, Q1 e leio A. Vou fazer aqui na linha do A, tá? Estou em Q0, Q1 e leio A. Vamos lá para a nossa definição. Estou em Q0, Q1 agora. Quem é o delta D? Quando eu estou em Q0, Q1 e leio A. Vai ser dado pelo delta estrela de quando eu estou em Q0, no estado que tem Q0 e Q1, e leio o símbolo A. Quem lembra como que eu calculo isso aqui? É a união Perfeito. das possibilidades. Exatamente. Então vai ser o quê? Isso aqui vai ser A união de delta de Q0, é estado, né? De Q0 A, perdão. De Q0 A, união com delta de Q1A. Certo? Quem é delta de Q0A, para o não determinístico, Q0A é Q0, Q1. Então eu vou lá. E Q1A, Q2. Então é Q0, Q1, união Q2. Então isso aqui é. Opa! Q0, Q1. É só agora que começa o detalhe. Por quê? Aí é a união de estados, né? Q0, Q1, que aí a gente vai a aplicação sucessiva aqui. União Q2. Que é Q0, Q1, Q2. Deixa eu ver se está certinho isso aqui. Q0, Q1, Q2.
Certo? E, ó, dá para riscar fora do papel aqui no PowerPoint. Bom, então quem vai ser o estado correspondente? Vai ser Q0, Q1, Q2. Vamos lá ver? Tá vendo aqui, ó? Q0, Q1, Q2. Aí vai repetir esse processo para compreender como montar, certo? Uma vez que montou, aí você chegou na função programa do autômato, certo? E aí, como que agora você montou o autômato? Renomei os estados, né? Porque, como falou, eles estão aglutinando, né? Ali, arrumei uma palavra que é mais fácil de falar do que a outra que eu não consegui, certo? Aqueles estados que a gente tinha no não determinístico, ok? Então a gente vai ter, vamos chamar de P0, P1, P2, PF. E aí os correspondentes. Se é P1 aqui, então aqui vai dar P1, certo? P2, então aqui é P2, PF, aqui é PF, continua PF. E aí a gente monta a função monta o autômato determinístico, né? É diferente? É razoavelmente diferente, porque agora ele não tem essas transições, né? Não pode ter, ele é determinístico, não pode ter lendo um símbolo e para mais de um estado, certo? Então ele continua aqui no B, e o que acontece? Ele tem esses retornos aqui de B para o estado inicial. Ele lê o A, certo? Retorna para o estado inicial ao ler B. Ok? Antes ele retornava para o estado inicial ao ler A ou B. Certo? Aqui. E estado inicial também continua lá. Reconhece do mesmo jeito. Quem é mais simples na nossa visualização? Esse aqui, né? Certo? Tem muito menos transições, né? E aí, transições são as computações. Lembrando dos caminhos que a gente tem para chegar no estado final. Tudo bem? Bom. Alguma pergunta, pessoal? O que tinha hoje na Rio? Ali não teria necessidade de mapear todas as combinações de estado possíveis, né? Só as que vai ser utilizadas na prática. Exatamente. Não precisaria. Só as que estão na função programa ali indicadas. Tem várias que não estão lá, né? Estendida, aí precisaria fazer para todas. A estendida sempre vai ser aplicada recursivamente. A gente não lista ela. Quer ver, ó? Aqui, ó. Deixa eu colocar mais uma tela aqui. Já estava lá. Qual seria efetivamente o delta o delta para esse conjunto aqui, ó? Para o Q igual do não determinístico, tá? Para o Q igual aquele conjunto que tinha lá, a gente tinha Q0, Q1, Q2 e QF. O 2 elevado a Q, ele é Q0, Q1, vou fazer ele inteiro aqui, não tem problema não. Q2 e QF. 2 a 2 agora. Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, QF, Q1, Q2, Q1, QF, Q2, QF. É 3 a 3. Q0, Q1, Q2. Q0, Q2, QF, Q1, Q2, QF, quatro a 4, Q0, Q1, Q0, Q1, QF. Obrigado. Q0, Q1, Q2,
que F. Vamos ver se está certo? Tem que ter 2 elevado a 4, 16. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá faltando um. O vazio. Obrigado. No 2AF tem o vazio. Exatamente. Né? No conjunto de estados, no conjunto que não tem, o vazio. Então, o que seria a minha tabela? Todos esses estados, em princípio, poderiam ter transições, né? De estado ou de conjunto de estados para todos os outros conjuntos possíveis de estados. Então, eu teria que fazer uma tabela de 16 por 2. A, B. Pegar o estado Q0, estado Q1, até o último lá, que tem os 4, certo? Aí por que não tem? Porque não tinha as transições. Algum autômato vai ter? Vai, certo? O autômato provavelmente que reconhece todas as palavras, né? Porque você ligou tudo, né? Então sempre vai ter como chegar no estado final, certo? O que reconhece sigma e estrela é totalmente ligado, totalmente conectado, certo? Porque a maioria desses estados não vai ter transição de qualquer forma, né? É, Por isso não precisa mapear tudo. exatamente, você não precisa colocar isso lá. Aí se não tem a transição, você não vai precisar simular essa transição no determinístico, então você não vai listar. Bom, e a gente tem o autômato finito com movimentos vazios, como eu falei. O que a gente vai fazer agora? Introduzir mais um grau de complexidade, certo? E depois a gente vai ter que demonstrar também a equivalência, certo? Esse aqui é um pouquinho mais complexo, porque na verdade o que você vai fazer? É como se instantaneamente, a partir do estado final, você atingisse todos os estados possíveis, fizesse todas as transições. E aí você vai ver quais são as transições efetivamente válidas. Então a computação ela vai acabar sendo inversa. Para computar a função programa estendida no autômato não determinístico com movimentos vazios, eu vou ter que, de uma palavra W, eu vou ter que pegar e fazer ao contrário. Do pós-fixo, calculando, para depois retroalimentar para poder chegar e verificar qual é o conjunto de estados efetivamente que eu vou estar, ou seja, se vai reconhecido ou não. Então não vou fazer isso hoje, tá? Na minha lógica ali de que a gente precisa interiorizar ali, internalizar, acompanhar bem, entender isso aí, certo? Para poder depois não ficar lá na frente fingindo que a gente está entendendo, certo? Senão a gente já vai logo para frente e não vai conseguir avançar lá, porque vai ficar travado. Aí aqui, eu queria que vocês dessem uma olhada, como exemplo aqui, um projeto, já é antigo isso, simulador de autômatos, projeto de TCC, né, de uma universidade. Dei uma lida, baixa aqui ele, certo? O que ele vai fazer? Você vai ter aqui a possibilidade de gerar estados e gerar transições. Certo? Gerei os estados aqui. Fiz transições, por exemplo. Leio A, fui para lá. Leio B, é bem rudimentar, mas funciona. Pode fazer uma transição nele mesmo, né? Vai excluir ali não, professor? Tá lá, excluir, cadê? Lá em cima tem um. Obrigado. Então é bem intuitivo para a maioria das pessoas, não para mim. Aí coloca B, vamos montar aquele autômato ali, ó, que a gente já trabalhou antes. Mais uma transição. B.
A. Tô vendo que é bem rapidinho para montar. Certo? Tá aí. Esse autômato é qual? É o que reconhece as linguagens, tem azinho, azinho ou bezinho, bezinho como subpalavra, né? Certo? E aí, depois de montar o autômato, você tem opções aqui de... Isso. E de converter, tá? Um para outro. Por isso que é importante agora, depois dessa aula, aí vocês têm condição de brincar um pouquinho aí nesse... Já com os exercícios que vai ter, que já tá no livro lá, né? Que, enfim, que daqui a pouco vai estar lá na plataforma, certo? O estado inicial tem que definir e o estado final também, né? Tá? Aí vamos colocar aqui A, B. Estou em Q1, leio A. Foi para onde? Q3. Estou em Q3, leio B. Q2. Tá vendo? Então ele faz tudo que a gente fez ali. É interessante para entender. Claro que esse exemplo é muito simples, é muito trivial. Mas você vai ver que lá no livro já tem alguns exemplos um pouquinho mais complicados, né? Com 10, 12 estados. Então é interessante, né, fazer, mas ter essa possibilidade aqui para acompanhar. E também saber que você pode fazer a conversão, não só de autômato não determinístico para determinístico, que é o que a gente acabou de fazer, olha só. Claro que ele não fez do jeito que a gente pensou, tá? Porque ele faz automaticamente. Mas a gente já viu, né? Quer dizer, esse aqui a gente pode simplificar, que vai ser outra parte que depois a gente vai fazer, como simplificar os autômatos, certo? Porque a gente viu que continua com 4 estados, a única coisa que tira é esse cruzamento, certo? E gramática também, certo? Para autômato e autômato para gramática. Então vocês dão uma olhadinha lá. Acho que é o primeiro que aparece lá no Google também, porque é antigo. Simulador de autômatos.com.br não é empresa, é gratuito, tá? Aí dá para agora a gente fazer um pouquinho de exercício. Agora sim eu acho que tá tranquilo, porque a gente conheceu gramática, conheceu 2 tipos de autômatos, conheceu como transformar um no outro, então o que vocês têm agora? Trabalhar a gramática, trabalhar autômato determinístico, de linguagens que não são essas tão simplesinhas, trabalhar não determinístico, linguagens um pouquinho mais complicadas também, a partir do não determinístico, obter o determinístico, e o próximo passo, depois das palavras vazias, do AFN Epson, a gente vai fazer a transição dele para o AFD, e também agora depois trabalhar, voltar para gramáticas, certo? Ok? Então é isso, pessoal. Estamos evoluindo.